Sejam bem-vindos ao podcast do Irmãos Preza. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. E hoje a gente vai falar sobre arrependimentos e lições aprendidas no Plano Canadá. Vai ser um podcast triste, Caio? Não vai ser triste, né? Porque a gente vai falar dos arrependimentos, das lições e depois vai mostrar o lado positivo disso, né? E normalmente, antes da gente gravar, a gente sempre conversa a respeito do tema, né? E a gente gosta tanto, porque a gente foi relembrando as coisas. A gente faz uma hora que a gente estava conversando a respeito disso, né? Eu acho que antes da gravação poderia ter sido um podcast, né? É. Então a gente vai responder uma pergunta de um seguidor nosso, que também chama Guilherme Daga. Ele falou assim, grande podcast, foi um podcast anterior que a gente colocou. Ele colocou no início do vídeo, o Caio vai explicar o que significa no início do vídeo. O Caio disse que faria muita coisa diferente do passado se fosse executar o Plano Canadá hoje. Aí ele diz, fiquei curioso e acho bem interessante vocês gravarem um vídeo ou podcast falando o que ambos fariam diferente. Porque naquele podcast a gente havia falado que, como tem muito canal no YouTube hoje e muito assim, Instagram, rede social, de pessoas que acabaram de chegar no Canadá. E tem muita gente que é lógico, naturalmente as pessoas, você está no Plano Canadá, você segue diversos canais, diversos Instagram, mas o que a gente tinha comentado você precisa ficar atento também, às vezes, de só acreditar e seguir, vamos supor, dicas de pessoas que acabaram de chegar, porque às vezes a pessoa está só reagindo ainda à situação que ela está enfrentando no início do Plano Canadá, entendeu? Ela não teve mais aquela visão. Eu tenho certeza de que a pessoa que chegou aqui no Canadá 6 meses, aí, um ano e pouco, você pergunta para essa pessoa daqui 8 anos, fazer ela olhar para trás o que ela fez, eu tenho certeza que ela mudaria de opinião em muita coisa, entendeu? Ela faria muita coisa diferente. Então o que a gente comentou a respeito disso, falou assim, na época que eu vim para o Canadá, eu também faria muita coisa diferente, entendeu? Tendo o conhecimento que eu tenho hoje, depois de 15 anos, depois a gente ter aí mais de 11 mil clientes no Plano Canadá, eu com certeza a gente teria mudado algumas coisas. Então dá para se dizer que o Plano Canadá é que nem um namoro e um casamento. Se você olhar para trás, você faria algumas coisas diferentes. Eu acho que tudo, né? Tudo na vida, tudo né? Na vida, se olhar com profissão, quando você ainda é um iniciante naquilo, provavelmente você não tem as melhores. Você tenta, na medida do possível, tomar a melhor atitude de acordo com aquilo que você acha no momento. Entendeu? Mas você está sendo influenciado pelo seu emocional do momento, pela sua situação do momento. Muitas vezes, quando você está aqui, às vezes fazendo faculdade, ainda tentando uma imigração, você está com essa pressão nas costas de correr atrás do PR, então suas prioridades elas estão diferentes, o seu emocional está diferente, o seu nível de inglês está mais baixo, então a visão que você tem do Canadá, da sociedade canadense, do mercado de trabalho é diferente, é afetado por isso. Então você não está na sua melhor cabeça, entendeu? Não é à toa que você pode ver que isso desencadeia uma série de outros fatores. Você está aqui, você está mais estressado, você está com menos paciência, você ganha peso, sabe? É tudo. Você vê como o início do Plano Canadá ele é muito assim, para você ver como afeta. Então, dificilmente você está tomando a sua... Você está tomando a sua melhor atitude, mas não a melhor atitude dentro daquilo que você... das opções que você teria. Então, cara, vamos falar então dos nossos arrependimentos? Vamos. Então, o arrependimento começa lá no Brasil. O meu arrependimento, acho que o seu também. Eu acho que, não sei se no seu caso, né? Porque você nem chegou a terminar a faculdade no Brasil. Mas você fez faculdade no Brasil. Você fez 2, 3 anos. Então, sim. Primeiro arrependimento do Plano Canadá, ainda no Brasil, eu não faria faculdade no Brasil. Se o meu plano fosse vir para o Canadá, eu iria... simplesmente falar assim, não vou fazer faculdade no Brasil, eu vou fazer uma faculdade no Canadá e aí eu venho pro Brasil. Sim. Por que eu digo isso? Eu fiz 4 anos de faculdade no Brasil. Caríssimo. A gente estudou na PUC, né? PUC Campinas. Né? 4 anos de faculdade. Aí depois eu trabalhei 6 anos no mercado de trabalho, da faculdade que eu me formei. Dá 10 anos, é uma década. Então dos 17, 18 anos aos 28, eu me ocupei fazendo faculdade no Brasil e trabalhando. E se eu tivesse, aos 18 anos, vindo para o Canadá, fazer um college, por exemplo, de 2 anos, e depois começar a trabalhar aqui, eu acho que o meu Plano Canadá teria resolvido com 24, 23 anos. Sim. 5 anos antes. Estou sendo conservador, né?
você entrou na faculdade, né? Antes que eu entrei. Eu não queria nem ter ido pra faculdade. Na verdade, eu queria ter feito colegial nos Estados Unidos. Só que daí não deu. Daí, antes de entrar na faculdade, eu queria ter feito faculdade. Daí eu já tava com a ideia do Canadá, na época da faculdade. Mas daí também não deu. Depois de 2 anos e meio, eu resolvi trancar a minha faculdade e falei assim, ó, não dá. Ainda tá trancada? Você acha que ainda tá trancada? Eu acho que eu tenho até hoje. Eu postei no meu Instagram um dia o recibo de trancamento de matrícula da PUC. Ah, é? 2 anos e meio depois. Será que já expirou ou você pode abrir? Se for pro Brasil agora, você consegue abrir a faculdade Será de que volta, dá? 15 anos depois. Eu acho que não dá mais, né? Acho que já mudou o currículo, né? Ou não, né? Isso que é pior, né? Ou não. Mas, mas foi isso. Eu tranquei... Eu tranquei depois de 3 anos, mas eu tinha feito, assim, em matérias, 2 anos, 2 anos e meio, porque eu tinha tomado algumas bombas, porque eu já não gostava, mas não estava me adaptando à faculdade. Eu sempre tive uma certa dificuldade de me adaptar à educação formal, de você sentar na sala e ficar estudando. Eu sempre estudei por conta própria, mais do que eu estudava na faculdade, né? Então, cara, agora vamos uma polêmica. Vamos jogar uma polêmica aí, porque até agora tá muito tranquilo. Você tem um arrependimento de ter iniciado o seu plano Canadá com um amigo no Brasil. Hoje você não faria com um amigo, você faria sozinho, é isso? Não é que eu iniciei o plano Canadá com um amigo. O amigo ele veio depois. Eu iniciei o plano Canadá porque isso era uma vontade que eu tinha já desde adolescente, a vir pro Canadá, sair do Brasil. Antes era os Estados Unidos, depois eu passei depois que a gente conheceu o Canadá, eu queria vir pro Canadá e também pelas oportunidades de imigração. Agora, eu iniciei o meu plano Canadá sozinho. E no meio do caminho eu tinha um amigo que falou assim, você vai, né, não sei o que, eu também vou. Então daí a gente começou a fazer o plano Canadá meio que junto, sabe, planejar junto, sei que sempre conversar e tal, e foi por isso, acho que eu não lembro exatamente quanto tempo durou esse plano Canadá em conjunto, mas por mais de 6 meses, acho que quase 1 ano, porque eu tava economizando dinheiro ainda. Mas daí quando foi no momento pra se registrar, se inscrever na escola de inglês, aí ele sumiu. Eu nunca mais vi. Então daí eu tive que... Aí eu me matriculei por conta própria mesmo, só a minha matrícula. Eu tava economizando dinheiro, o dólar tinha subido bastante também, tava mais caro do que tá hoje. E eu atrasei uns 2 meses da minha passagem, mas daí eu vim, normal. Mas eu lembro que foi uma dor de cabeça, porque aquele negócio, nem todo mundo vai estar tão comprometido com o Plano Canadá como eu estava. Porque isso já era uma vontade de adolescente já que eu tinha, já mais de 10 anos de sair do Brasil. Então eu notou que eu iniciei o Plano Canadá sozinho, eu ia vir de qualquer forma, mas nem todo mundo tá comprometido como eu tava. E às vezes a pessoa, ela se apoia muito num amigo ou numa amiga, ou num namorado ou numa namorada. Você fala assim, não, vamos fazer junto, vamos. Então tudo é juntinho desde o início, e daí, se um deles larga, aí provavelmente o Plano Canadá às vezes vai por água abaixo, né? O cara está falando disso, está vindo memórias do passado, né? Eu acho que você é bom para convencer para vir para o Canadá, isso desde 15 anos atrás, porque você acho que talvez tenha convencido ele, entre aspas, a vir. E eu lembro também que você tinha 2 colegas de faculdade que decidiram vir para o Canadá, acho que por influência sua. Eles acabaram depois tendo visto negado, não sei se você lembra dessa história. Eu lembro. Mas eu acho que foi de certa forma você também os convenceu, né, do Plano Canadá. Isso a gente está falando de 2003, 2002. Para você ver como você precisa ter um motivo muito grande para vir para o Canadá. Se for pegar até os meus amigos, amigos de verdade, não como aquele amigo que largou o Plano Canadá no meio, mas aqueles meus amigos que queriam ter vindo. Gente super boa. Mas eles não estavam tão assim nesse negócio de que não, eu tenho que sair do Brasil, tal, não sei o que. Foi aquele negócio, eu tive visto negado. É o tipo da situação que daria pra você aplicar depois. E quantos vistos revertidos a gente não viu nos últimos 15 anos? A gente viu mais vistos sendo revertido, né, tendo um final feliz, do que a pessoa aplicar e ter muito negado e desistir. Né? Então assim, é o tipo que daria pra ter sido revertido tranquilamente, mas você aí mostra que você precisa ter realmente um motivo muito grande por trás, não simplesmente, eu vou, o Canadá legal, não sei o que, não. Vou na onda Canadá. Tem que ser um negócio que vem realmente de dentro, é mais forte mesmo. Então a gente falou sobre isso, arrependimento de ter feito faculdade no Brasil, arrependimento de ter trabalhado no Brasil, porque o negócio é o seguinte, quando eu trabalhava no Brasil eu consegui economizar R$600 por mês.
na época do Plano Canadá. É. Quanto que dá R$600 em dólares? É. Hoje em dia? Pouco. Muito pouco, né? É. Que eu consegui economizar $500 por mês. Era muito mais fácil ter feito faculdade aqui e já estar trabalhando no Canadá. Sim. Uma coisa que a gente vai fazer nesse podcast, a segunda ou terceira parte, se a gente chamar de terceira parte, vai ser o que a gente acertou. A gente vai comentar. E porque tem um link muito importante com essa primeira parte. Com essa primeira parte, A outra coisa, já que é para falar de coisas de arrependimentos, coisas que você olha para o passado e fala, pô, eu mandei mal. Eu mandei mal que eu gastei muito dinheiro na época que eu estava economizando dinheiro. Parece estranho isso. Na época que eu estava economizando dinheiro para o Canadá, eu estava gastando também muito dinheiro. Sim. E eu não percebia isso. Eu concordo com você. Eu teria como eu ter guardado mais, gastado menos. Né? Mas... Sabe o que eu acho? Até vamos usar esse podcast para colocar para fora. Eu acho que o meu medo, aquela insegurança de ir para o Canadá, daqui 6 meses eu vou para o Canadá, daqui 1 mês eu vou para o Canadá, me fazia sair com os amigos. Queria aproveitar o máximo possível. Aproveitar, ir para praia, balada. Eu acho que muito. Eu não estou querendo justificar meus porres, não. Vou deixar claro isso. Eu não estou querendo justificar os porres. Mas eu acho que, vamos dizer, 7% dos porres tinha a ver com essa insegurança. 7% dos porres. É bem mais de 7, né? Bem mais, né? O Plano Canadá. Quer dizer, você bebe, você fica bêbado e a culpa é do Plano Canadá. Não faz o menor sentido isso, né? Mas eu acho que existia, assim, eu, jovem, no Brasil, aquela insegurança. Vou pro Canadá, então, deixa eu sair mais uma vez com meus amigos. A gente teve umas 50 despedidas. Mas... Todo final de semana era uma despedida. Né? Teve despedida que eu acordei deitado na rede da nossa casa. De manhã. Então isso daí eu me arrependo, porque tempo é dinheiro. Eu poderia ter vindo. Eu lembro que você veio em julho, agosto de 2004. Foi 1º de agosto. 1º de agosto. Que horas, cara? Que horas que eu cheguei? O meu voo deu uma atrasada em Toronto pra vir pra cá, mas eu cheguei acho que por volta depois do almoço. 15 de agosto, vamos colocar 2 p.m. 1º de agosto. 1º de agosto, 2 da tarde. O Caio chegou no Canadá. E meu plano era, 1 ano depois, não precisamente, não precisava ser as 2 da tarde do dia 1º de agosto. Mas eu imaginava, daqui 1 ano eu vou estar no Canadá. E aí com esse negócio, sabe, de tá economizando e tá gastando também. Mas quando que você decidiu vir pro Canadá? No dia que você foi embora, eu falei pra você, vai que eu vou também. Quando você tava no aeroporto, eu falei assim, vai que eu vou também. Mas você não falou isso só pra conter, pra me deixar mais tranquilo? Eu achei que você tivesse falado isso só pra me deixar mais tranquilo. Falei, tá bom, o Guilherme vem. Já que você tá insistindo, eu vou falar a verdade. Então eu vou falar a verdade aqui no podcast. Foi só pra deixar você tranquilo. Mas coincidentemente, no ano posterior eu estava aqui no Canadá. Sim, E aí, o meu plano era, eu imaginava, eu vou voltar a morar com os nossos pais em Campinas, vou pegar um fretado de 3 horas para São Paulo, vou trabalhar em São Paulo e volto no final da tarde. Acho que em 1 ano dá para economizar o dinheiro que eu preciso. Se você tivesse ficado em São Paulo sóbrio, você teria economizado. Nossa, vamos mudar de assunto, que se eu começar a pensar nisso, aí a gente vai ter que fazer um segundo episódio de arrependimento. Né? Você mudou pra Campinas com festas, você poderia ter ficado em São Paulo sem festas e o dinheiro ia ser o mesmo. Mas eu não me arrependo das festas, cara. Você não estava nessas festas. Se você tivesse, eu não estaria falando isso. Não, verdade, foi muito bom, foi muito bom. Eu não lembro de algumas, mas foi. Então, nesse meu esforço, né, de... só pra quem tá ouvindo a gente, sim. Isso daí a gente tá falando de coisa de mais de 15 anos atrás. Sim, exatamente. 16, 17 anos atrás. A gente tá voltando no tempo, né, porque a gente tava no Brasil, era solteiro, trabalhava como repórter, jornalista no Brasil, morava sozinho, né, e aí voltei a morar na casa dos meus pais para economizar dinheiro. E eu falei, em 1 ano eu consigo economizar dinheiro para ir pro Canadá. E aí aconteceu... Eu comecei a gastar, eu lembro que fui pra praia, carnaval. No Brasil, sempre tem alguma desculpa, né? No Brasil, Sempre tem alguém batendo na sua porta e falando assim, vamos lá, vamos aqui, vai ter uma festa aqui, vai ter um negócio. E eu sempre gostei disso, né? E aí, o que acontece que, ao invés de ir no meio de 2005, eu fui no final de 2005. E foi engraçado que eu queria... Em outubro, novembro, eu já queria estar vindo pro Canadá. E o meu chefe chegou pra mim, Guilherme, tem como você vir mais 1 mês? Porque a gente... Você acha que no Brasil alguém vai contratar alguém no final do ano? Não, eles vão contratar depois do carnaval, né? Então eles me esticaram até dezembro. Eu cheguei aqui no dia 9 de dezembro, já que você sabe as datas. Eu cheguei aqui no dia 9 de dezembro, umas 4 horas da tarde de 2005. Umas 4 horas da tarde. Né? Então é um arrependimento que eu tenho.
eu devia ter focado mais nisso, mas é muito fácil você falar isso. Mas quando você volta no passado, você vê que foi, né? Era Você meu... fez o que tinha, o que você achou na época. Foi o que deu pra fazer, cara. É muito fácil olhar depois, com uma, né, 15 anos depois, e falar assim, é lógico, né? Você tem uma cabeça diferente. Né? Mais um arrependimento. Eu não ficaria dando ouvido para as pessoas do Brasil. Ó, você que está aí no Brasil, você está ouvindo esse podcast, quando você decidir ir para o Canadá, vai ter aquele churrasco de despedida. Ó, vocês vão lembrar disso. Vai ter aquele churrasco de despedida e nesse churrasco vão ter alguns tiozões infiltrados falando mal do Canadá. Ah, você vai para o Canadá? Ah, vai passar frio lá no Canadá? Eu acho que não só, né, em despedida, mas como assim, durante também, né? Porque quando você tá com a ideia de o Canadá, você comenta com alguém, daí você tá, né, normal, né, no Brasil, né, tá num churrasco e tal, não sei o quê, fala assim, o Guilherme, ele tá indo pro Canadá no que vem, né, ou no final do ano. Aí a chance que tem pra um monte de, assim, muita gente, amigos, ou amigo de amigo, ou parente, tentar jogar o seu plano Canadá pra baixo, né. Eu lembro que uma vez eu tava num churrasco. Essa história é boa, né? Eu tava num churrasco. Eu vou falar até porque que eu nunca esqueci dessa briga. história. Eu tava num churrasco e naquela época aquele meu amigo ele ainda tava no Plano Canadá comigo, né? E a gente tava num churrasco de amigos e daí ele tava conversando na cozinha. Um falou assim: o Caio tá indo, né? O Caio e o amigo dele tão indo pro Canadá e tal, não sei o quê. E o rapaz ele tinha ficado assim, meio. Falou, não, mas por que o Brasil é o melhor país do mundo? Sabe, aquela conversa de sempre, natural, né? Os nossos hates continuam falando isso pra gente. Né? Exatamente. E rolou essa discussão, não sei o quê, e eu sempre. Fui uma pessoa que sempre quis sair do Brasil desde novo, desde quando eu tinha pelo menos 12 anos de idade. E eu defendendo o meu ponto e tal, não sei o quê. E só sei que assim, o negócio chegou no... fica quieto, sei o quê, cala a boca, sabe, um negócio bem... Festa boa que você foi, bem frequentada, né? Não, o pessoal é muito gente boa. Eu acho que até se Imagina se não fosse. Então, se não fosse, o negócio aí teria descambado ainda muito mais. Mas é que realmente era um pessoal, gente boa sim. E aí, só sei que daí no final da festa, aí depois separou e tal, não sei o quê. Lógico, não saiu briga assim de sair na mão, né? Aí, depois no final da festa, ele veio me pedir desculpa. E eu ignorei ele. Por isso estava com sangue quente ainda. Por isso que até hoje eu não esqueço dessa história, porque eu me arrependo de não ter aceitado a desculpa dele. Cara, tem 4 câmeras aqui. Vamos fazer que nem no Gugu. O Gugu. Fala que você aceita a desculpa. Tá meio atrasado aí. Mas tá meio atrasado. Mas eu nunca esqueci dessa história, porque eu me arrependo de não ter simplesmente aceitado. Porque é normal isso, sabe? Às vezes são opiniões diferentes. Às vezes, né, no calor do momento, exalta tudo. E o correto seria eu ter aceitado e também pedido desculpa se por algum motivo, né? Porque cada um leva a vida que quer, toma as decisões que quer, né? Mas você acha que esse seu amigo aí que você teve... É amigo, né? Foi uma discussãozinha, né? Esse daí era amigo do meu amigo. Amigo do amigo. Ele não era meu amigo direto. Você acha que hoje ele mantém a mesma opinião de que é loucura sair do Brasil? Aí que dá. Porque a gente tá falando de 2004, 2003. Foi em 2003. Na época que o Brasil estava, né, bem, né, economicamente, estava melhor, né, a perception, né, a percepção do brasileiro naquela época não era tão negativa que nem agora. Quantas pessoas a gente não viu que naquela época defendia o Brasil depois que a gente já estava aqui, ou seja, poucos anos atrás a pessoa manda um e-mail para você e fala assim, você lembra de mim, eu era seu amigo, como é que tá o Canadá, como é que faz para eu ir? É verdade. Pessoas que na época defendiam. Isso é um clichê, é um clássico, né? E você tem mais um arrependimento, Caio, que você devia ter procurado já por faculdade no Brasil. Aí né? que tá, esse daí é um tópico que muita gente não consegue nem imaginar essa época, porque essa época não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha Instagram, as instituições de ensino elas não tinham sites bons, muitas instituições nem tinham nem site direito. Entendeu? Então foi uma época, início de internet. Só para você ter uma ideia, quando eu estava pesquisando por escola de inglês, a gente tinha que mandar um fax para a escola ou mandar um e-mail e eles mandavam um flyer, uma brochura via correio. 2 meses depois chegava para você. Entendeu? E então você ficava assim basicamente com as informações no site, que não tinha muita,
e entrar em contato com eles. Então, assim, não tinha acesso à informação que tem hoje em dia. Não existia YouTube, não existia Facebook, nada disso. Então, era uma forma diferente de você pesquisar. Mas teria como eu ter pesquisado mais a respeito de college. Na época eu não estava muito com esse negócio de que eu precisaria fazer uma faculdade. Esse foi o ponto. Eu achei que eu fosse chegar aqui, que era só uma questão de eu procurar por emprego, conseguir uma oferta de emprego e migrar. Então, eu larguei minha faculdade no Brasil, eu sabia que eu não me qualificava para o processo de imigração federal. Então, minha única alternativa era conseguir um emprego. Então, é isso que estava na minha cabeça, eu saí do Brasil com isso. Entendeu? Daí, quando eu cheguei aqui, as coisas mudaram e eu tive que realmente ir para um college. Porque na época era mais difícil, você vinha com visto de estudante, era mais fácil até tirar o visto de estudante, você se matriculava, eu lembro, curso de inglês com mais de 6 meses, tinha gente que vinha com visto de estudante. Mas o visto de estudante não dava permissão para trabalhar, não era tão simples que nem agora, né? Sim, então assim, e daí o que aconteceu foi que assim que eu terminei meu curso de inglês mais cedo, porque realmente eu me dediquei durante a escola de inglês, eu terminei mais cedo e eu precisava renovar meu visto. E daí foi aquele negócio, eu tive que correr para encontrar um college e não foi a melhor alternativa que eu encontrei, mas foi uma alternativa no desespero, porque é aí que você vê, quando você faz as coisas na correria, no desespero, provavelmente você não toma a melhor atitude. É por isso que a gente já fala isso há 15 anos, de que a pior coisa no Plano Canadá é pressa. Acelerar o processo. É você tentar acelerar. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, ó, eu preciso urgente dessa informação, eu preciso sair do Brasil o quanto antes, ou não sei o quê. Essa é a pior coisa que você pode fazer pelo Canadá, porque a maioria das atitudes, das decisões que você vai tomar, elas não vão ser as ideais. Isso daí a gente já viu, a gente vê acontecer aí por 15 anos. E eu me incluo nessa. Cara, agora vamos falar já no Canadá. A gente já tá agora, vamos pular pro Canadá. Vamos pegar o avião e vamos aterrissar no Canadá. Então a gente chegou no Canadá, estamos no Canadá. Sim. Primeiro arrependimento meu. Fui comprar um café, não entendia nada que o pessoal falava. Eu até perguntei pra você, Caio, como que pede café no Tim Hortons? Aí você falou, quero have a coffee, né? E eu escrevi num papelzinho, assim, eu vou começar a repetir, né? Então, esse foi o meu primeiro arrependimento. Eu falei, eu não estudei inglês suficiente no Brasil. E hoje em dia seria um arrependimento maior, porque hoje em dia é muito mais fácil você estudar inglês. Você tendo um laptop, você tendo um celular, você compra um curso online e você estuda inglês deitado na sua cama. Sim, mas a gente não pode... Sem dúvida que hoje em dia é muito, muito mais fácil você estudar inglês ainda do Brasil do que na época. Na época não tinha curso online, não existia. Não é que negócio assim, não tinha pouco. Não existia curso online. Eu acho que se no máximo você conseguia comprar cursos em CD, no máximo, e olhe lá, né? Ou VHS. VHS. Né? Eu acho que no máximo isso daí. Só que... Não, DVD, já tinha a gente DVD. Já tinha DVD, né? A gente não pode usar isso daí como uma desculpa. Por quê? Se você realmente quer, a gente poderia ter pego um livro, a nossa mãe falava inglês. Entendeu? A gente poderia ter estudado. Então, vamos poderia. Só que hoje em dia, eu acho que é uma lição que a gente pode deixar. É realmente, não só uma lição nossa, da oportunidade que a gente poderia ter tido se a gente tivesse um nível de inglês melhor, mas como de diversas pessoas, centenas, milhares de pessoas que a gente já viu nesses últimos 15 anos. É aquele negócio, a pessoa chega aqui com inglês básico, ela fica gastando em dólar, dinheiro que ela tinha no Brasil, que economizou no Brasil, para ir para uma escola de inglês cheia de brasileiro, conversando em português depois da aula, e daí passa 6 meses, a pessoa gastou $15 mil e não tem um nível de inglês suficiente. É porque é aquela coisa, se você vem como estudante no Canadá, você vai, a gente brinca, né? Você vai respirar em inglês, você vai respirar em dólar. Você vai respirar em dólar. Eu lembro que eu chegava em casa, quando eu morava junto com você aqui, quando eu estava estudando inglês, eu falei, eu preciso estudar, memorizar verbo, passado, presente, futuro. Eu ainda estava nesse nível de alguns verbos eu não sabia, e a professora notou isso, porque eu estava numa classe com japonês e coreano. Japonês e coreano é muito bom nisso. Eles já vêm para o Canadá com todos os verbos mais comuns, todos os passado, presente, memorizado. Eles não precisam perder tempo memorizando, eles são muito bons nisso. E vocabulário, eles já vêm com o vocabulário básico. E aí a professora notou que na sala
eu era o único que não sabia alguns verbos, alguns vocabulários. Ela pegou uns livros, xerocou e falou assim, ó, a sua lição de casa vai ser memorizar todos esses verbos, esse vocabulário. Aí eu cheguei em casa, eu lembro que eu pensei, poxa, isso daqui eu devia estar fazendo no Brasil, não aqui no Canadá. Você imagina só, se do Brasil, porque eu não tinha um nível básico do básico no Brasil, porque eu gostava de música e tal, né, sempre na área de computação também, então eu não tinha um nível assim de não saber nada, eu tinha um básico. Então você imagina se eu tivesse aprendido inglês no Brasil, pelo menos estudado, me dedicado, chegasse aqui eu precisasse só estudar 3 meses de inglês, 3 meses depois eu já estava num college, entendeu? Porque o ponto é o seguinte, naquela época os colleges eles não eram tão exigentes em relação à comprovação de idioma. Esse que é o ponto. Você, não, às vezes, você via assim, precisa do TOEFL para entrar nesse college, mas se você fosse lá pessoalmente, conversasse lá, eles iriam abrir uma exceção, entendeu? Então se eu tivesse estudado no Brasil, dado o meu melhor para estudar inglês, e chegasse aqui e estudar só 3 meses intensivo, assim, dia e noite, eu teria entrado no college depois de 3, 4 meses. Entendeu? Caio, antes de passar para o próximo tema, eu só gostaria de fazer um adendo com relação a IELTS, que tem a ver com o estudo de inglês, né? Eu tive o mesmo problema quando eu estava preparando para o IELTS. Eu já estava aqui em Vancouver, eu fiz alguns simulados de IELTS, eu notei que o meu nível de IELTS estava 5 a 6, o que não era suficiente para eu conseguir a pontuação que eu precisava para imigrar. E aí aconteceu, eu tive que voltar a estudar inglês na época que eu achei que eu só deveria estar me preparando para IELTS. Você lembra muito bem disso, que a gente morava junto, né? Lembro. Eu tive que voltar a estudar inglês. O que é estudar inglês? Eu tive que voltar a treinar, fazer redação, por exemplo. Então, isso daí é um outro arrependimento que eu tenho. Eu devia ter estudado mais inglês, inclusive, quando eu estava aqui. Porque eu acho que quando eu estava aqui, eu desenvolvi muito conversação, conheci um monte de gente, né? Fiz um monte de amizade, né? Lembra? Mas o inglês mesmo, eu não levei tanto a sério. Né? E o que não foi ao seu favor também foi que a gente morava junto, né? Então a culpa é sua. A culpa é sua. Eu já estava aqui. Mas você poderia falar inglês comigo. Você que decidiu alugar um quarto onde eu morava. Não, você poderia falar inglês. Por exemplo, na janta você poderia falar, can you pass the salt, please? Você falava, passa o sal. Pô, aí não dá. Me vê o ketchup. Não. Você fala, can I have the ketchup? Faltou isso da sua parte. Né? Não, tudo bem. Eu peço desculpas por não te ajudar nisso. Mas o fato também da gente, isso eu acho que a gente vai comentar, acho que no próximo tópico, mas só para, não vou comentar a respeito disso, mas é mais o fator. O fato da gente ter começado o nosso negócio aqui, o nosso site, trabalhar junto aqui, então a gente tinha praticamente reunião da empresa nossa, né, entre aspas, diariamente. Então, é que negócio. Português. Em português. Você foi prejudicado por isso também. Agora, passou, tá? O que para as pessoas que estão ouvindo a gente, fique muito atento, porque você morar com uma pessoa que fala português vai atrapalhar o seu aprendizado. Considere o que eu vou falar agora em caixa alta, em todas maiúsculas. O que é caixa alta? A letra maior, assim, né? Letra maiúscula. Corpo 26. Caps Lock, entendeu? Vai atrapalhar o seu plano Canadá, o seu nível de inglês muito, muito em caixa alta. Mas o que faz? Eu venho com a minha esposa. A gente vai discutir a relação em inglês, cara? Uma boa oportunidade para não discutir a relação. Mais uma dica, talvez seja a melhor dica desse podcast, cara. E antes da gente virar para as coisas que a gente acertou, uma última coisa que eu anotei aqui. Eu não viria para Vancouver. Na época, era uma outra época. Era uma época que Vancouver era bem mais barato. A gente pagava $800 por mês para morar primeiro num basement de 2 quartos. E depois a gente mudou para um apartamento ótimo de frente para o Skytrain, né, para o metrô aqui de Vancouver. Em 15 minutos a gente estava no centro. Sim. E a gente também pagava 800 e pouco, dava $400 para cada um. Hoje em dia, é quase $2.000 um apartamento de um dormitório. Sim. Você não teve escolha, você veio para Vancouver porque eu estava em Vancouver. Agora, quando eu estava decidindo vir para o Canadá, eu estava entre Calgary, Vancouver e Vitória. Assim, eu lembro que assim, eu decidi Vancouver de última hora. Era aquele negócio, eu tava muito pra Calgary ou Vitória, eu tava assim... Eu não lembro o que me fez vir pra Vancouver. Porque eu gostava de Calgary, a gente já tinha ido pra Calgary, a gente tinha amado Vitória. Vitória pra mim foi uma paixão à primeira vista, quando a gente visitou Vitória pela primeira vez. Foi uma coisa que foi inesquecível, então Vitória sempre foi um lugar que eu tive sempre muito, assim, identificação, acho que por até uma questão emocional da primeira vez que a gente visitou.
E um parênteses, Caio, no 12 Passos para o Canadá, nosso documentário sobre o nosso plano Canadá, tem um capítulo só sobre a chegada em Vitória, Sim. com imagens da década de 90 em VHS que a gente colocou no documentário. Então, eu não lembro por que eu decidi Vancouver, mas, bom, foi a cidade escolhida. Né? Mas a pessoa que está nos ouvindo, eu acho que ela precisa considerar isso, porque às vezes tem gente que está chegando no nosso trabalho a partir desse podcast e não assistiu nossos vídeos do YouTube. No YouTube a gente já tratou bastante desse assunto, né? Bastante. A gente fala a respeito do custo de vida. Acho que no podcast anterior a esse, o podcast 118, se eu não me engano, a gente comentou bastante a respeito disso. Teve um vídeo que a gente publicou recentemente a respeito de como economizar R$50 mil no seu plano Canadá, que a gente conversa exatamente disso. Então, hoje em dia, né, a época que a gente veio para Vancouver, como você disse, o custo não era tão alto aqui. Então, assim, não era... Mas é aquele negócio, né? A gente fala assim, o custo aqui não era alto. Eu pagava 675 de aluguel. Só que, quanto que você imagina que não era então em Calgary, em Vitória, um aluguel? Era $400. Entendeu? Quando a gente mudou para um apartamento de 2 dormitórios, a gente pagava 1.200. Hoje em dia é o dobro. Em uma década, dobrou o preço aqui em Vancouver. Sim. Então, Caio, a gente já falou sobre isso. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, vai em irmãosprezia.com. Lá tem, inclusive tem informações, tem o trailer do 12 Passos para o Canadá. Dá para vocês verem um pouco da nossa trajetória. E agora a gente vai fechar a última parte do podcast. A gente vai falar do que a gente acertou. Porque a gente não vai passar só o podcast falando que a gente errou e você pedindo desculpa. Agora chegou a hora de você falar, nisso eu mandei bem. Não, a gente inclusive, a gente estava combinando até de gravar um podcast falando das coisas ruins mesmo. Assim, coisas ruins que aconteceram. A gente precisa trazer, né, lições que a gente aprendeu de coisas assim, que realmente tiraram em alguns momentos a gente do trilho no Plano Canadá. Ele precisa ser um podcast separado. Mas aqui a gente chegou a comentar uma das coisas que a gente faria diferente, né? A gente, pelo menos, respondendo a pergunta do Guilherme Daga, que enviou pra gente, a gente abordou coisas que a gente faria diferente. Só que teve muitos obstáculos também. Teve muita coisa, né? Eu tive visto negado, entendeu? Quando eu estava aqui no Canadá, o fato de eu ter... só para voltar um pouco no tópico anterior, o fato de eu ter tido pressa para encontrar um college aqui no Canadá fez com que eu não me matriculasse na melhor... não tivesse tido a melhor opção. Não foi uma escolha boa. Você foi no ruim e barato. Eu fui no ruim e barato, mas não foi tão barato. Então, se eu tivesse... quando eu cheguei no Canadá, se eu tivesse já pensado, não, eu estou estudando inglês, mas eu já vou começar a visitar uns colleges, entendeu? Eu vou pessoalmente lá. Se eu fosse pessoalmente, estivesse em casa 4 meses antes, a brochura de todos esses colleges, sabe? Talvez, se eu tivesse tentado negociar com esses colleges com antecedência, provavelmente eu teria tido eu teria tomado uma decisão melhor. Porque eu acabei indo para um college que era mais barato, um college privado, o college fechou depois, eu perdi meu emprego, eu tive meu visto negado por causa disso, um dos motivos que isso também contribuiu, eu tive que me matricular num outro college. É lógico, no final das contas tudo deu certo, mas isso é uma coisa que eu teria feito diferente. Mas é normal, quando você chega aqui você fica meio deslumbrado, né? Tudo novo. Eu lembro quando eu cheguei aqui, tudo era uma novidade. Os primeiros meses parecia que eu estava numas férias que não ia nunca terminar. E o tempo passa rápido. E o tempo passa. E o visto vai também chegando ao fim uma hora, né? Então, vamos falar do que a gente acertou, para fechar esse podcast. Vamos falar do que a gente acertou. Eu acho que a gente acertou no principal. O que é o principal? A gente decidiu sair do Brasil jovem. Não tem como ser mais simples do que isso. A gente acertou em sair do Brasil, não ficar esperando, né? Cara, uma coisa que eu gostaria de falar, a gente sempre brinca, né, entre nós aqui, né, quando a gente não tá gravando, que os nossos haters são geralmente pessoas mais ou menos iguais a gente, homens, no Brasil, às vezes com família, às vezes também, provavelmente na nossa idade, que olham para trás e falam assim, poxa, eu devia ter feito o que eles fizeram 15 anos atrás. 99% dos nossos haters são pessoas da nossa idade e que ainda estão no Brasil. Homem, né? Homem, que estão no Brasil, ou que estão vindo para o Canadá, ou que chegam aqui, e a pessoa, ela vê o quanto que ela atrasou numa decisão, entendeu? E ela vê você
que você fez isso com muita antecedência, você já está aqui estabilizado, profissionalmente, e isso deixa a pessoa extremamente desconfortável, o homem extremamente desconfortável. E então a gente considera que o que a gente mais acertou realmente, mesmo dentro de todos esses erros e até erros que a gente vai comentar mais no futuro, a melhor ação que a gente teve foi ter saído do Brasil o quanto antes. Foi ter saído da rotina de não, eu vou curtir, é churrasco, amigo, não sei o que, o Brasil vai melhorar, é aquele negócio. A gente falou assim, não, eu tenho que aproveitar agora, eu tenho energia, eu posso ter menos dinheiro, mas eu tenho mais disposição, eu não tenho filho, então com certeza a gente acertou, acho que uma das principais dicas que a gente sempre passa para as pessoas. Faça o quanto antes. E fazendo um parênteses, que a gente tem diversos clientes dentro da Aravip que vieram na nossa idade com filho. E que adoram a gente. Que adoram a gente, que conquistaram o Plano Canadá. Sim, claro que é mais difícil quando você vai depois dos 40, com filho, etc. Mas você tem mais dinheiro também. E você tem mais experiência de trabalho também. Tem o lado bom de você ser velho. Velho entre aspas, né? Porque eu acho que a gente é muito jovem ainda, né? De ser mais velho. O lado bom é isso, você tem mais experiência de vida, você tem mais responsabilidade, o homem geralmente amadurece mais próximo dos 40 anos, e você tem dinheiro para, por exemplo, fazer um college. Sim. A gente não tinha quando a gente veio. Não, exatamente. Então você tem que. Então nesse momento você tem que colocar o seu plano de que existem coisas a seu favor. Mesmo que você demorou para tomar essa atitude, tem coisas ao seu favor. Entendeu? Né? Eu acho que você tem que pensar dessa forma. E quando a gente fala hater, assim, a gente tem, basta ver nossos vídeos, o nosso trabalho aí nas mais de uma década, a gente tem, assim, a gente tá falando, assim, de 0,1% das pessoas. Porque na maioria das vezes é aquela pessoa que ela vê um vídeo nosso no YouTube, ou vê um trabalho que a gente faz, vê a área VIP, que a pessoa fala assim... na verdade a pessoa ela não tá brava com a gente, esse que é o ponto. Ela tá brava com ela mesma, só que ela não percebeu. Entendeu? Não é que ela tá brava que você tomou essa atitude há 15 anos atrás. Ela tá brava com ela mesma, que ela não tomou a mesma atitude. E que não quer tomar agora. Que às vezes é possível tomar agora também. Sim, né? sim. Cara, pra fechar esse podcast... É o medo, né? A pessoa ficar acuada. Né? Exatamente. É o medo. É a falta de opção. A pessoa começa a achar que não tem mais opção. E às vezes tem, né? É o que a gente sempre tenta trazer nos podcasts, nos nossos vídeos. Sim. Pra fechar, eu acho que não é só pra terminar as coisas. A maioria dos nossos clientes da Aravip são pessoas nesse perfil. Que superaram... São famílias que vieram pra cá, ou casais. A grande maioria dos nossos clientes são casais. Mas de qualquer forma, a gente tá falando nesse podcast, a gente tá falando da nossa trajetória. Sim, né? E a gente veio pra cá solteiro, então não tem como... mudar lógico, isso daí, né? A gente veio jovem, e solteiro. a gente acredita, assim, que foi uma das melhores coisas que a gente fez, foi fazer isso. E às vezes eu fico imaginando, será que eu, casado com filho, eu viria? Não, e outra, às vezes eu penso nisso. Não, e você tem mais mobilidade, que a gente falou assim, a gente chega aqui e tal, você precisa mudar de apartamento, você muda fácil, você não tem que se preocupar com a escola da criança, né? Tudo é mais fácil. A sua mobilidade, a sua flexibilidade. Precisa mudar de cidade, muda de cidade. Precisa fazer isso, faz isso. Precisa ficar sem dormir noites seguidas, que nem eu fiquei na época... Sabe, quando a gente estava construindo nosso site, nosso negócio, você vai lá e faz. Não tem fralda para trocar. Não tem fralda para trocar. Cara, você falou de mudança aí, eu lembro a nossa primeira mudança a gente fez pelo metrô. A gente fez pelo metrô, não pode, mas a gente fez. A gente não pode, a gente fez, né? A gente só tinha mala, caixa, né? Não, a gente fez num modo mais serial killer, né? A gente levava em pequenos sacos de sanito. Eu nunca imaginei que o podcast ia ir para esse caminho. Cara. A gente desmontou o nosso apartamento em pequenas partes. É verdade, era caixa, era mochila. Então não parecia que a gente estava mudando, mas a gente fez aquilo 30 vezes. Ida e volta. Eram só 2 estações de metrô, era da Joyce para Nanaimo. Joyce Nanaimo, Joyce Nanaimo. Ninguém ia chegar pra gente e falar assim, você tá mudando. Só na última, eu lembro que só na última mudança... Uma cadeira, você entrou com uma cadeira. Uma mesa de computador. A gente entrou com uma mesa de computador, mas a gente esperou acho que era um horário nada a ver pra gente poder, sabe, ter espaço, ninguém falar nada. E assim, dentro do metrô era assim, 3 minutos entre uma estação e outra, assim, não era um big deal, não era nada demais. Hoje tem catraca, hoje seria mais difícil, porque hoje eles colocaram catraca. Na época não tinha catraca, você entrava e aí você tava dentro do metrô, olha que interessante, você tava dentro do metrô, apareceu um policial.
deixa eu ver seu ticket. Era assim, né? Às vezes aparecia, né? Nem sempre, né? Tinha um rate. A cada 10 viagens que eu fazia pro centro, uma vez... O policial passava pedindo para mostrar o ticket, né? Então eu acho que nisso a gente acertou. E para fechar, uma outra coisa que a gente sempre tenta passar, não só nos nossos vídeos do YouTube, mas também nos treinamentos, principalmente no treinamento profissional da Era VIP, que é: inove sempre, olhe para frente, veja as tendências de mercado e seja o primeiro, não seja o último. É que nem a piada da Bitcoin. Anos atrás tinha gente que falava, vou comprar Bitcoin, a gente dava risada, eu mesmo dava risada. O cara foi lá, comprou, hoje ele tá rico. E aí, a hora que o Bitcoin estourou e todo mundo ficou rico, chegaram os retardatários. Você me vê uma Bitcoin. Eu tenho até um amigo que falou assim, eu vou começar a comprar Bitcoin. Eu falei, não, já foi. Acabou. Você chegou muito atrasado na festa, já estão limpando o salão. Basicamente é isso, né? E eu acho que profissionalmente é muito importante você sempre estar na frente. Quem acompanha a gente sabe que a gente sempre tenta ir na frente, lançar serviços, lançar conteúdos, produtos que estão na frente do mercado. E a gente fez isso em 2000 e pouco, né? Já 15 anos atrás. Sim. A gente começou com um site, você criou o Vancouver para Brasileiros, depois junto a gente fez o Canadá para Brasileiros, um portal. Junto a gente fez a agência de intercâmbio, a primeira e única agência de intercâmbio online. Eu acho muito engraçado, cara, que depois da gente ninguém mais quis investir, entrar nessa. E eu acho que ainda é uma coisa que a gente fez há 12 anos atrás, continua atual. Continua na frente, porque as agências ainda continuam físicas. O que a gente fez na época foi criar nosso próprio emprego. Porque que negócio, a gente sabe que se você está no Plano Canadá, você já começou agora, ou você já está há um tempo no Plano Canadá, você sabe que a parte do emprego, a parte profissional é uma das que mais pega para as pessoas, né? O bobeal, acho que o comentário que a gente mais recebe é como é minha profissão no Canadá. Basicamente, a gente pode dizer que esse é o comentário mais popular, a pergunta mais popular que a gente recebe e sempre recebeu. Então o que a gente fez? E a gente sabe que isso realmente é algo que pega no Plano Canadá das pessoas. Então o que a gente fez? A gente criou o nosso mercado de trabalho. Então desde o início a gente criou a nossa empresa, a gente criou uma forma de fazer dinheiro. Eu troquei anúncio no nosso site por crédito na faculdade, entendeu? A gente criou o nosso emprego no Canadá. E isso deu a oportunidade da gente não ter aquele problema financeiro, ou às vezes ter que ir atrás de emprego. Eu tive que ir atrás de emprego porque eu larguei minha faculdade no Brasil, eu vim colegial completo, então eu não me qualificava para um programa federal. A única forma que eu tinha de migrar para o Canadá seria com uma oferta de emprego. Então eu tive que ir atrás de emprego. É por isso que você trabalhou aqui no Canadá, por isso. Por isso que eu trabalhei no Canadá. Mas a gente criou o nosso próprio mercado. Então a gente não deixou que fatores externos influenciassem a gente nesse aspecto. A gente não só criou uma profissão, que hoje a gente vê, às vezes eu estou no Instagram, eu vejo empresas brasileiras fazendo algo que a gente iniciou, que é ajudar o brasileiro a vir para o Canadá é uma coisa, ajudar o brasileiro a conseguir emprego também, a parte de intercâmbio, a parte de orientação para college, informações sobre imigração. Sim. E hoje existe um mercado sobre isso. É aquele negócio, a gente não está falando aqui que você tem que abrir o seu negócio, porque quem tem um negócio próprio hoje em dia sabe que é muito mais difícil você ter um negócio do que você trabalhar com uma empresa, né? Mas tem gente que manda mensagem pra gente perguntando quais são, além do YouTube, além dos podcasts, além dos treinamentos da área VIP, além das lives, qual é a profissão de vocês? Tem gente que ainda pergunta pra gente qual que é a nossa profissão. E se você está se questionando agora, chegou o nosso trabalho agora, a nossa profissão é exatamente essa. É isso que a gente faz há 15 anos, ajudar os brasileiros a virem para cá. É o nosso emprego e período integral meu e do Guilherme. Agora, exige da gente, é o que a gente sempre fala, seria muito mais fácil sair de casa de manhã, ir pro emprego, voltar 3, 4 horas da tarde e acabou. Entendeu? Tem gente que vai ficar bravo com você. Minha esposa vai ficar brava com você. Ela não entende português. Não entende português. Não, mas aí que tá. É o tipo da coisa que você só percebe depois que você abre um negócio. Depois que você tem um negócio. Entendeu? O bom que a gente... Ainda mais há 15 anos. Exatamente. Mas sabe qual que foi o bom?
Isso vai linkar com esse primeiro ponto que a gente falou, do que a gente acertou. A gente começou cedo. Quando a gente começou o nosso negócio, a gente só tinha que pagar as nossas contas. Era a minha conta e a sua conta. Entendeu? Na época. Então a gente desenvolveu o nosso negócio, cresceu o nosso negócio numa época que a gente realmente estava independente, a gente estava flexível, a gente podia testar, a gente podia experimentar coisas novas, a gente podia se dar ao luxo, a gente podia ficar variando à noite, entendeu? Trabalhando. Então teve esse aspecto também. Porque você imagina você chegar hoje em dia no Canadá com 40, 45 anos e pensar em abrir um negócio, é um obstáculo maior do que se você tem 25 anos, só tem que pagar seu aluguel de $300 que era para cada um na época, entendeu? $400, entendeu? É diferente, né? Ainda bem que eu casei, eu tive filho e hoje eu tenho uma família, cara. Porque se a gente continuasse morando... Imagina se a gente continuasse morando junto ainda hoje, a gente estaria o quê? No norte do Canadá, caçando? Caçando, né? Numa cabana? Não, né? o estúdio teria assim, pele de urso na parede. Assim, Ainda né? bem, né, que a minha esposa, de certa forma, me colocou no eixo e me civilizou. Eu sempre falo isso, a minha esposa me civilizou. A mulher, ela civiliza o homem, viu? Sem dúvida. Tem homem que não vê isso, mas essa é a verdade, né? Sim, Senão a gente estaria numa caverna agora, cara, caçando e trazendo a caça na caverna. No norte do Canadá. No norte do Canadá. Menos 30 graus. Tá? Por aí mesmo. Por aí, né? Por aí. Acho que teria sido isso mesmo. Então acho que por esse podcast tá bom, né? Tá bom. Eu acho que eu espero que a gente tenha respondido aí a pergunta do Guilherme Daga, o seu xará, o nosso querido seguidor, aí que tá sempre com a gente nas redes sociais, nas lives. A gente agradece muito aí o Guilherme por ter enviado esse comentário. E quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho que a gente fez nos últimos 15 anos, vai no nosso site irmãosprezia.com. É Prezia com Z. Tem gente que coloca Prévia. É Prezia com Z. Com Z. Irmãosprezia.com. E esse podcast ele está disponível. Se você está assistindo pelo YouTube, esse podcast também está disponível no iTunes, Spotify, Google Play. A gente ainda está na nossa missão de conseguir que o Deezer adicione o nosso podcast. Já faz 4 meses que a gente está conversando com o Deezer. Essa semana eu troquei umas mensagens com eles no Twitter. Vamos ver se o problema vai ser resolvido. A gente sabe que o Brasil utiliza muito o Deezer, né? Então a gente está tentando aí, não é por falta de tentativas, colocar o podcast no Deezer. E a versão em vídeo, se você está ouvindo via iTunes ou Spotify, a versão em vídeo desse podcast está disponível no nosso canal do YouTube. Se você for do nosso canal do YouTube, não se esqueça também de se inscrever, dar like e compartilhar esse podcast. E TV a cabo, o Globosat, não tá disponível. TV a cabo morreu. Morreu. Né? Às vezes eu vejo assim, eu dei entrevista numa TV. Falei, mas a gente no iTunes a gente teve 12 mil downloads na última semana. Né? Até a gente colocou no Instagram, né? 12 mil downloads em uma semana a gente teve só no iTunes. É muito... assim, só pra finalizar, né? Curiosidade, é muito estranho. Eu acho que é mais um desabafo. É muito estranho TV a cabo. TV a cabo é estranho, eu viajei, é muito estranho. É muito né? estranho. Jornal e revista é estranho. A minha filha não sabe o que é TV a cabo, ela nunca viu uma TV a cabo. A Hannah, 7 anos de idade, ela nunca viu uma TV a cabo. Eu tenho um amigo que falou assim, apareci na TV. Eu falei, o que é TV? Ainda existe TV? Então é isso, pessoal, muito obrigado, até o próximo. Tchau, tchau.